Gente, eu vou girar a pauta aqui, ó. O TSE finalmente atendeu o pedido do presidente. Jair Bolsonaro solicitou que fossem excluídos trechos da super live, muito entre aspas esse super live, hein, feita nessa semana pelo candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva. Os advogados de Bolsonaro alegaram que houve abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. O que você acha, Felipe? Houve, não houve? Porque assim, na boa, foi uma super live bem meia boca. Porque não tão super assim. Não foi tão super assim. A super live dos camaradas, dos parças, entendeu? E aí? Não, a regra tem que valer para todo mundo, não é? Mas o que eu acho impressionante aí nesse aspecto é que cai por terra aquela imagem do Bolsonaro sendo injustiçado pela Justiça Eleitoral. Quando o Bolsonaro entra com a ação reivindicando algo na Justiça Eleitoral, ele ganha também. Ele não só pede, ele ganha também. Outro lado também. Eu queria fazer um levantamento, Cristiano, pegar assim, seria até uma questão interessante de fazer o trabalho. Levantar quantas vezes a coligação do PT foi no TSE e quantas vezes a coligação do Bolsonaro foram no TSE e quantas vezes foram deferidas as medidas de cada um, os pedidos de cada um. Essa era uma boa. Eu aposto que vai estar balanceado. Eu aposto dinheiro que vai estar balanceado. Então, assim, é o típico caso de que cai por terra a argumentação de justiça e de perseguição da justiça eleitoral, Felipe, pelo Bolsonaro. Antes de eu passar a bola para o Kobayashi, preciso fazer uma pergunta pessoal para você. Seja sincero, sei que você está mais à esquerda. Outro dia a gente conversando, você falou que seu voto em primeiro é no Ciro. Mas essa estratégia dessa super live não é uma estratégia meio burra? Porque assim, o PT tem a mania de só ver o PT. Ele não consegue ver a esquerda. Por exemplo, o Bolsonaro não usa isso. O Bolsonaro não se lança como um candidato do PL, assim como lá atrás ele não se lançava como o 17 do... Como era o nome mesmo? PSL. Eu não sou o PSL, eu sou o Bolsonaro. Às vezes não falta isso pro Lula. Como eu sempre digo que a Janja, por exemplo, ela prega para militante. Ela não prega para o eleitorado que vota no Lula. Que eu gosto de falar assim, mas eu quero que você conclua, porque é o seguinte. Eu tenho uma tese que é a seguinte. 90% das pessoas que vão votar no Lula não são petistas. Sim. Mas o PT só sabe dialogar com os 10%. O que você acha sobre isso? Estou certo ou errado? Não, faz sentido o que você falou. Essas eleições são eleições muito diferentes. Né? Eu até olha os apresentadores, ó. Eu comentei aqui recentemente, né, que são eleições que da negação. Não é? É um líder popular, né, o Lula, contra o presidente popular, não é? Então, naturalmente, é eleição da rejeição, não é? Muitas pessoas vão votar no Lula porque não querem o Bolsonaro, muitas pessoas vão votar no Bolsonaro porque não querem o Lula. Uhum. E eu acho que o Lula, nessa reta final, isso eu acho que ele está fazendo muito bem, né? Pelo menos na minha bolha eu vejo essa maré favorável ao Lula, do voto útil, que eu discordo da forma que foi feito, né? Apesar de concordar que legitimamente na democracia você pode pedir para as pessoas votarem o que ela quiser, não é? Da forma que quiser. Você discorda porque o Ciro está sendo endemonizado? Não, eu discordo. Pedir voto útil é uma coisa, demonizar o outro é outra. Demonizar os outros não é por aí, não é por aí o caminho, né? Então, acho que essa live, super live, ao contrário de você nesse aspecto, ela foi um ponto importante, positivo, né? Porque mostrou os artistas, mostrou artistas que eram contra o Lula e agora são a favor ao Lula, mostrou essa onda, né? Pessoas mudando de lado, vira voto, vão mudar o voto de mais do vizinho, mudar o voto do amigo, das pessoas que trabalham com você. Então, ou seja, então nessa dinâmica, nesse contexto, a super live do PT foi boa, foi interessante. Surtiu efeito, eu achei. Saiu da bolha? É difícil sair da bolha. É difícil sair da bolha, né? Mas sim, mas é uma eleição polarizada. Ou é Lula ou é Bolsonaro. Hoje não dá pra ver isso. Vou passar a bola aqui pro Kobayashi. Eu acredito que, tipo assim, se tivesse um show, teria até saído da bolha. Certo? Eu sou a favor do showmício, desde que não seja feito com dinheiro público. Eu acho que se você quer apoiar um candidato, toque de graça para ele. Até eu sou a favor, não tenho problema nenhum com isso. Mas assim, Kobayashi, você não acha que falta um pouco sair da bolha? E outra coisa, Bolsonaro acerta a entrar com o pedido e tal para tirar algumas partes? Ou você acha que, por ter sido uma audiência tão baixa, o Bolsonaro devia ter deixado rolar? Porque agora ele deu mídia também. Foi baixa, né? Não foi baixa a audiência. O Paulo Guedes esteve no Flow no outro dia, em 5 horas ele superou a Super Live com uma porrada de artista. Então, tipo... Mas o Ciro também na live do entendeu? Por isso que eu digo que foi baixa, porque era uma live para ter bombado. Entendeu?
Vamos lá, eu acredito que não tem risco para o presidente Bolsonaro ter feito esse pedido, então acho que não acertou na estratégia de pedir sim o veto, a exposição dessa live, mas o Felipe tocou num ponto muito interessante, que é a respeito dessa peculiaridade dessa campanha, que é uma campanha de rejeições, né? Rejeição ao petismo, ao Lula, rejeição ao Bolsonaro. E eu acredito que nesse ponto em específico, Negão, talvez a campanha do Bolsonaro esteja sim errando. Porque a campanha do Lula trabalhou muito nessa campanha em relação à rejeição ao Bolsonaro, em rejeição às falas, à insensibilidade, às brechas do governo Jair Bolsonaro. Já a campanha do presidente Bolsonaro não adotou essa linha como principal de sua campanha, apesar de em um momento ou outro ter dito alguma coisa, mas o Bolsonaro apostou muito no Auxílio Brasil, nas medidas em favor das mulheres, e que talvez não tenha enxergado, não é o que atrai voto para ele. Eu acredito que a campanha do presidente Jair Bolsonaro deixou muito de falar sobre quem é o Lula. O Lula fala, por exemplo, muito sobre os motivos que o tiraram da prisão, né? Os motivos que levaram à anulação da condenação dele. Mas o Bolsonaro deixou passar a oportunidade ter pego um pouco mais de trazer pesado. Os motivos que o levaram à prisão. Não se falou em Odebrecht, não se falou no Palocci, não se falou nas delações, se falou muito pouco. Tá falando agora, mas caminhando tartaruga. Eu não sei se isso é uma estratégia política de tentar trazer para o segundo turno, para não ser maçante do começo da campanha até o final, mas eu acredito que o Bolsonaro precisa enxergar que muita gente que vai votar nele, ou que pode ou não votar nele, não é porque gosta dele, é porque não gosta do Lula, e ele precisa enxergar isso como estratégia política. Cristiano, é mais fácil, você acha assim, pro eleitor, assim, você acha que é mais fácil ele votar porque ele não gosta, o Bolsonaro deveria pesar um pouco mais nisso, de falar assim, ó, beleza, você não gosta de mim, mas eu vou te explicar porque o outro é pior. E também em relação ao pedido, você acha que foi uma boa estratégia? Porque, que nem o Felipe falou, meio que empata o jogo, né? Tipo, eles pediram, deu certo, eu pedi, deu certo. Sim. Você acha que foi uma boa estratégia? Olha, eu vou te dizer uma coisa, né? Acho que tanto o Felipe como o Caio podem até fazer uma avaliação em termos de estratégia de comunicação aí do presidente com mais propriedade. Mas eu, pessoalmente, vejo que o que eu estou sentindo falta nessas eleições, que talvez agora na reta final o Lula está tentando fazer isso um pouquinho melhor, mas que ao longo de toda a campanha nem Lula nem Bolsonaro soube fazer isso, é fazer um aceno ao centro. Porque, de fato, a gente percebe uma eleição bastante polarizada. Mas será que a gente tem mesmo um eleitorado de centro? Eu acho que tem. Acho mais fácil a gente ter o eleitorado que o Felipe falou, que é o eleitorado não gosta de Bolsonaro e não gosta de Lula. Sim. Eu não vejo ele como centro. Você vejo como centro? Não, sim. Mas aí eu até, quando eu digo centro, eu não estou nem querendo dizer necessariamente do ponto de vista ideológico, tal, mas do ponto de vista que não é nem bolsonarista raiz, nem lulista raiz. Né? Eu vejo, porque eu vejo quem vai se eleger presidente da República, agora na semana que vem ou no dia 30 de outubro, é aquele candidato que, para além da sua bolha, conseguir falar com esse eleitorado intermediário, que eu concordo até que é minoria em relação aos dois. Lula e Bolsonaro têm a grande maioria dos votos. Mas é o eleitorado que, de fato, vai ser o fiel da balança. Então, eu vejo que, estrategicamente, as duas campanhas erraram muito nesse sentido, na minha opinião. Né? Eu vejo que ambos deveriam ter feito acenos mais claros ao centro e não ficado martelando em pautas muito próprias do seu eleitorado. Próprias que, talvez, num período de pré-campanha, foram importantes para fazer com que os dois descolassem dos demais candidatos. Mas eu acho que, no momento da eleição, você tem que somar, tem que procurar somar. Ô Caio, quando eu digo assim que a live do Lula não foi uma boa live, certo? Não engajou, é porque assim, ela teve uma baixa visualização, porque logo depois você tem a entrevista do ministro da Economia para um podcast, foi o Flow Podcast, e essa entrevista bombou, ele ficou 5 horas lá e segurou quase 200 mil pessoas nessa live. Ou seja, a live com apenas um ministro do Bolsonaro bombou mais do que a super live do Lula com todo mundo. E nesse ponto, a live não foi bem sucedida. Mas o Lula teve uma boa estratégia, que foi a do tal do vira-voto, onde ele traz pessoas que ou já demonizaram o PT um dia, caso do Felipe Neto, ou ele traz pessoas que não demonizaram o PT, que é o caso do Tico Santa Cruz, mas
que até outro dia estavam do lado do Ciro Gomes. Na internet, não vira muito. Essa conversa não vira muito, porque nós já conhecemos os dois personagens. Mas pro grande público, na hora da televisão, você acha que isso vai acabar ajudando o Lula? Porque, de repente, o cara não conhece direito o Felipe Neto, nem o Tico Santa Cruz. Não é que nem a avaliação da internet, vamos dizer assim. Eu acho que na prática... Isso vai ajudar? Eu acho que na prática o efeito é baixo. A gente vê ali uma quantidade de artistas gigantes, como você bem disse, no horário da live, eles não conseguiram prender tanta atenção quanto um ministro do governo Bolsonaro em um outro momento ali, fazendo também uma aparição. Essa eleição específica, nós não podemos esquecer que ela tem um cunho ideológico muito forte. Antigamente, nós tínhamos ali uma diferença sempre histórica entre PT e PSDB, ambos esquerda e centro-esquerda, ou ambos de esquerda, se assim podemos dizer, e agora não. Agora o eleitor ele já está muito bem definido em quem votar. É muito difícil que um artista influencie nesse momento e a gente vê uma descredibilização da classe artística muito grande com a sua opinião política. Fato é que o ministro do TSE veio a público ali em uma sessão que foi televisionada dizer que ele recrimina ali, vai criminalizar qualquer discordância ou ataque à opinião dos artistas, tendo-os como patrimônio cultural brasileiro. Então eu acho que é muito baixo os efeitos práticos disso e essa live, para mim, foi um fracasso total. Ô Felipe, eu quero encerrar esse assunto com você antes da gente virar a pauta, porque eu quero te fazer uma pergunta. Mais ou menos a pergunta aqui que eu fiz pro Caio, certo? O Lula conseguiu, por exemplo, colocar o Felipe Neto não só a favor dele, como ainda chorando pela Dilma, como ele fez nos vídeos dele. Ao mesmo tempo, ele conseguiu pessoas que divulgaram várias vezes que votariam Ciro, tipo Caetano Veloso, falou que era Ciro, o próprio Tico Santa Cruz, o Fábio Porchat chegou a colocar o livro do Ciro e tudo. Eu entendo que para a internet isso não vai virar nada, certo? O cara que era Ciro, eu duvido que ele vai deixar de ser Ciro por causa disso, mas assim, pro grande público e tal, aquela galera que não tá aqui com o smartphone na mão e o que ainda vale ainda é o horário político. Você acha que isso ajuda em alguma coisa? Ou o cara que vota Ciro, ele vota Ciro e pronto, acabou? Eu acho que ajuda, sim. Eu acho que essa campanha do PT e do Lula está surtindo efeito, sim. O Lula, pelas pesquisas, isso que está guiando toda a conduta da estratégia da campanha do ex-presidente Lula, ele está a pouco passo de ganhar as eleições no primeiro turno, 2%, 3%. Você bota fé nisso mesmo? Não, eu não boto fé nisso, mas é possível. Mas é possível. Mas é possível. Dá para falar que é improvável, mas é possível. Felipe, só um ponto, esse eu gostei. Só um ponto. A gente estava aqui, todo mundo estava aqui, quando o Lula fez o primeiro mandato, certo? Sim. Popularidade lá na tampa. E não era uma popularidade de jornal. Era uma popularidade do Bolsonaro, que você vê na rua. Entendeu? Por isso que eu sempre falo que o cara que vota no Lula não é petista, é só um cara que gostou do Lula. Assim como o Bolsonaro, é difícil você achar um bolsonarista, camiseta do Bolsonaro e tudo. Mas você acha, muita gente vota no Bolsonaro. Você acha mesmo que o Lula consegue ganhar no primeiro turno? Você não acha que também é uma estratégia mesmo? Eu acho que bater nisso? O que eu acho é o seguinte, tudo bem, o pessoal fala... Hoje ele tem gente que odeia ele, não tem gente que é contra ele. O Lula nunca ganhou uma eleição no primeiro turno, nem quando era unanimidade. O pessoal pega ali... O primeiro mandato do Lula, quando foi disputar a reeleição, tinha 80% de aprovação. Perdeu as eleições foi para o segundo turno. Recebeu um puxão de orelha do público. O Alckmin chegou até a encostar no Lula. E depois ele subiu e ganhou as eleições no segundo turno. Então, o Lula nunca ganhou no primeiro turno. Mas, vamos combinar o seguinte, são umas eleições completamente atípicas, diferentes. E eu acho que o Bolsonaro, ele peca muito na comunicação dele, ele peca muito na estratégia dele. Porque se você pegar a campanha do Bolsonaro, e se você pegar, por exemplo, os bolsonaristas, tudo que eles colocam somos nós contra eles, Ou melhor... Mas isso quem inventou foi o Lula. O debate corrupção contra o debate anticorrupção. Nós somos honestos, o outro candidato é corrupto. Nós combatemos a corrupção, não é feio, o outro candidato... Então, concordo com você. Posso até concordar com vocês, mas só isso é muito pouco para ganhar umas eleições. Esse discurso da UDN, udenista, esse discurso moralista, só tem a capacidade para absorver a classe média urbana dos grandes centros do Brasil. Nessa eu concordo contigo. Por isso que o Bolsonaro
está nas pesquisas com 35%, 37%. Por isso. O povo quer saber se vai conseguir comer amanhã, o que vai fazer com o filho dele, que teve um déficit de educação 2 anos com Covid e quer melhorar a educação do filho. O povo quer saber essas coisas. E o Bolsonaro não trouxe nenhum dado concreto de projeto para combater isso. E o Lula, vamos combinar, o Lula está jogando parado. Na verdade, o Lula, vocês gostam de falar assim, o Lula não consegue sair na rua. O Lula não precisa sair na rua. O Lula está jogando parado. Se o Bolsonaro fosse inteligente, minimamente, e tivesse um governo 100% assim, sem muita ostensividade e tal, o Bolsonaro ganharia essas eleições fácil, não teria Lula. O Bolsonaro está recuperando o lulismo. Olha lá, lulismo não, mas está recuperando, está fazendo com que o PT volte ao poder, né? Graças a esse discurso monotemático dele, de udenista, moralista. Isso já deu. Mas nós somos diferentes. Tá bom, o povo já sabe. Bora, homem, que o povo já sabe. O povo já sabe, desculpa. Eu até concordo um pouco com o Felipe. Eu já falei isso em várias lives em que eu acho que o Bolsonaro podia pegar um pouco mais pesado nisso. Ontem eu até comentei isso aqui no Linha de Frente, porque assim, o Paulo Guedes ir no Flow e dizer que a economia tá indo bem, e aí tem o PIB e tal, da hora. Entendeu? Da hora, não vou dizer que é ruim isso, é legal. Mas assim, lá na ponta, lá na hora de você ir no mercado e tal, você tem que ser mais preciso com isso daí, entendeu? Eu acho que o Bolsonaro podia pegar um pouco mais nisso, porque fica aquela coisa meio... a Petrobras vai lá e anuncia que a gasolina baixou. Mas quando a gente vai ver isso na bomba?